iniciar novamente. Então, essa daqui é a parte 2 da aula, tá? Eu vou compensar esse tempinho que passou aí, tá? Só para não cortar esse exercício aí que foi o último, né? A ser resolvido, só para não cortar ele no meio. Tranquilo? Alguma dúvida, algum comentário? Numa escalazinha de fácil, médio, difícil, seria um exercício de médio para difícil em função da interpretação, que é considerável aqui. Mas e aí? Tudo tranquilo aí? Tudo? Beleza? Alguns concordaram, ótimo. Então vamos lá. Tem só mais dois exercíciozinhos aqui para a gente resolver antes de pularmos para a teoria. Esse daqui seria praticamente a única conta que eu posso cobrar de vocês aí nesse capítulo é isso aqui. Tá? O resto é tudo teoria mesmo. Se eu vou enxergar verde, se eu não vou enxergar, tá certo? É só teoria mesmo. Então aqui ele mostra o seguinte: mediante uma câmara escura, né, com um pequeno orifíciozinho aqui, ó, né, aqui na entradazinha que tem um pequeno orifício, tá? Deixa eu pegar a luz aqui. Então tem um pequeno orifíciozinho aqui. Obtenha uma imagem do Sol conforme o esquema a seguir. Isso aqui é uma forma de enxergar um eclipse segura, porque você vai olhar para a imagem do eclipse aqui, ó, dentro da caixa. Então, na verdade, você vai estar de costa para o Sol. Você pode ficar de costa para o Sol, porque vai vir a informação do eclipse aqui, vai vir a informação do Sol. Mesmo o Sol olhar diretamente não é bom, vai incidir aqui, vai formar a imagenzinha dele aqui, ó, no fundo, ó. Aí, na verdade, você pode ficar de costa e olhando para dentro do. Teria que ter uma caixa bem grande, né? Mas você poderia ficar perfeitamente, né, na caixa escura. Vamos fazer ela escura, né? Você teria um orifíciozinho ali, né? Lembra que eu até mostrei no manual do mundo lá? Aqui você tem que colocar uma parte bem clarinha para ela conseguir projetar a imagem aqui, né? Fica como se fosse um quadro, né? Então, tá aí. Eu conseguiria formar a imagem com a luz que entra aqui, ó. Eu conseguiria formar a imagem do Sol lá no fundo. Opa, lá no fundo seria a forma mais, uma das formas mais seguras de enxergar uma imagem de um eclipse ou de olhar para o Sol. Formaria a imagem do Sol aqui, ó. Beleza? Ou do eclipse, né? Se fosse o caso. Mas vamos lá, que a questão é teórica aqui. Beleza? Bem, a distância do Sol à Terra é de alguns milhões aí, 1,5 vezes 10 a 11 metros. É 150 milhões de quilômetros, né? Distância do orifício ao anteparo, que é esse Bzinho aqui, 1 metro. O diâmetro da imagem, que é o D, 9 milímetros. Então, eu estou comparando o triângulo grandão formado pelo Sol aqui, né? De alguns milhões de quilômetros aqui, com esse triângulo pequenininho que foi formado aqui embaixo. Podemos concluir que o valor aproximado para o diâmetro D do Sol. Então, olha só, eu vou estimar o diâmetro do Sol. O que eu estou querendo medir? Né? Baseado com essa caixinha aqui. Qual que seria o diâmetro? Bem, eu posso fazer uma comparação aí, comparar os triângulos. Comparar esse triângulozinho aqui. Tem gente que divide eles no meio. Ó, dá na mesma, tá? Se dividir no meio aqui, como às vezes no livro está falando, depois você vai ter que lembrar de multiplicar por 2 aqui, porque você quer o diâmetro, você não quer o raio. Então eu gosto de pegar o triângulo do jeito que está aqui, ó, tá? Então eu vou pegar, eu escolho o que, que eu quero. Se eu quero começar pelo grandão aqui ou pelo pequenininho. Vou começar pelo Sol, vou respeitá-lo. Começar pelo Sol. Então aquele diâmetro ali, ele é proporcional ao diâmetro da imagem dele aqui, que é o Dzinho, certo? Proporcional. E já que eu comecei pelo Sol, a distância do Sol até o orifício, que é o A, eu tenho que, ela também é proporcional a uma pequena distânciazinha que tem aqui do orifício até a imagem, que é o Bzinho. Então, eu começo de onde eu quiser. Se eu começar pelo grandão, né, eu tenho que terminar por ele, né? Comecei, comparei o Dzão com o Dzinho, o A com o B. Se eu mudar a ordem aí, vacalha tudo. Então, o mais difícil é só você montar isso aqui, o resto é só conta. Tudo beleza? Distância
Diâmetro do Sol, não sei, é o que eu estou querendo descobrir. Diâmetro da imagem, que é o Dzinho, 9 milímetros. Vou ter que colocar isso aí, vou dividir por 9 milímetros, né? Vou dividir isso aqui por 1000. Né? Ou colocar em potência de 10, que é 9 vezes 10, as três casas do 1000 aqui, menos 3. Então, menos 3. Tudo bem? Potência de 10 aí para todo mundo? Então, a única coisa que eu fiz foi dividir o 9 por 1000. 1000 é a mesma coisa que 10 a terceira. Como ele vai passar para cima, ele passa para cima com sinal de menos. Menos 3. Né? Então tá aí. O A, ele falou aqui, ó, 1,5 vezes 10 a 11. E o Bzinho do lado de cá é 1. Olha que beleza. 1. Então, na verdade, só tem que multiplicar 1,5 vezes 9. Então, esse diâmetro aí vai dar quanto? 1,5 vezes 9 vai dar 13,5 vezes 10. Eu tenho a potência 11. 11, né? Ficou esquisito aqui. 11. E a potência 10 a menos 3. Então isso aqui vai ficar 13,5. E a potência? 11 menos 3 é 8. O que? Metros. Tem essa resposta aí? Não. Não tem. Posso deixar duas casas depois da vírgula? Também não. Então vai ficar 1,35, só posso deixar uma. 1,35, eu vou arredondar aí. Como eu diminuir aqui, eu tenho que aumentar na potência. Vezes 10 a 9, né? Aumentar 1 aqui na potência para mostrar que o número ele é maior do que 1,3, né? Eu achei que 13,5 vezes um bocado de coisa. Então, aproximadamente 1,35. Então, pode ser 1,4, que é o que mais se aproxima aqui, mais 10 a 9. Letra B, de bola. Tranquilos? Dúvidas, intervenções, reclamações, processos? E aí, galera? Tudo tranquilo? Então, considerarei que não. Então, o que eu... É, Pode falar, amigão. como é que você relacionou o D sobre A e D sobre B? Como que eu fiz isso aqui? Eu peguei esse triângulozão grandão aqui, do Sol, Uhum. tá? Eu não fico fazendo muita coisa, não. Porque eu não fico... O pessoal gosta de pegar, passar uma reta aqui no meio, para mostrar reta. Esses triângulos são semelhantes, né? Esse grandão aqui com esse pequenininho aqui, Uhum. tá? Eles são semelhantes porque, se eu for olhar, o ângulo que forma aqui, ó, do vértice, é o mesmo ângulo do lado de cá, né? Uhum. Esses dois lados aqui, ó, esse lado com esse lado aqui, eles são iguais, porque está a mesma distância. Então, os ângulos da base também são. Então, se você for ficar olhando isso aqui, você acha as relações mesmo. O de cá é a mesma coisa. Esses dois lados de cá são iguais os dois lados de cá, então os ângulos da base são iguais, né? Então, eu chego à conclusão que os triângulos são semelhantes. Aí eu escolho por qual começar. Eu comecei pelo grandão aqui, pelo Sol, tá? Aí eu peguei o diâmetro do Sol e comparei com o diâmetro da imagem do Sol que vai formar aqui, ó. Vai formar uma imagenzinha do Sol aqui no fundo, ó, que tem um Ah, diâmetrozinho Dzinho. entendi. Então você relacionou as duas medidas por conta dos triângulos serem semelhantes? Exatamente. Entendi. Exatamente. Hum. E numa questão parecida com essa, assim, é a mesma lógica? É a mesma lógica. Eu só fiz um pouquinho diferente aqui que não vai mudar nada. Eu coloquei o diâmetro do Sol e eu posso colocar sobre o diâmetro da imagem dele, tá? Aí eu Hum. pego, talvez seja isso que eu fiz um pouco diferente, que eu usei um outro recurso aqui. Que a gente usa na onde mesmo? Eu usei o recurso que a gente usa em termometria. Perdão. Deixa eu fazer de forma mais clara aqui. Então eu fiz o diâmetro do Sol com o diâmetro da imagem dele. Beleza. Do que mais? Já que eu comecei pelo Sol, eu pego a distância do Sol, que é
na verdade, a altura do triângulo aqui, né? Seria a altura do triângulo aqui, ó. Dividido pela altura do triângulo piquititico aqui, ó. Que é B. O Hum, recurso que eu fiz aqui deu na mesma, porque A ficou vezes D do mesmo jeito e D vezes bola. Tá multiplicando os mesmos aqui, ó, do mesmo jeito. Só que eu usei outra forma aqui. entendo. Então, essa daqui é uma maneira de calcular. Aqui eu acho que ficou mais claro aqui, ó. Eu fiz uma regra de 3 também, só que aqui eu fiz usando, como a gente costuma fazer em termometria, foi força do ar. Mas usando aqui, eu peguei o Dzão, o diâmetro do grandão, dividi pelo diâmetro do pequenininho, e a altura de um dividido pela altura do outro. Pronto. Se em cima Entendi. eu peguei as dimensões do grandão, embaixo vai ficar as dimensões do pequeno. Aí se eu fizesse o contrário, cara, pegasse o pequeno primeiro e o grandão depois, não ia mudar nada, só ia inverter os dois lados. Tudo que você faz com um lado, você faz com o outro, não muda nada. Beleza? Aí daria certo? Daria, do mesmo jeito. Tá? Chegaríamos ao mesmo resultado aqui. Tá certo? Então você pega as dimensões do grandão, uma dividida pela outra é igual às dimensões do pequeno, ou você pega tudo do grandão aqui, ó, e compara com tudo do pequeno lá do outro lado. Só você manter a proporção direitinho aqui. Beleza? Tranquilas? Não. Essa é a conta mais difícil que eu posso fazer nesse capítulo, é isso aí. Tá? Não tem outra coisa não. Beleza? Dúvidas? Zero. Então, entenderei. Ótimo. Só mais um antes de passar para a teoria. Essa aqui foi uma questãozinha do Enem. Olha só, o pessoal não sei se fala que o Enem é um bicho de sete cabeças. Mas é, né, Carlos? Não, às vezes tem menos cabeças. Às vezes tem seis cabeças, às vezes tem nove, às vezes tem duas, às vezes tem uma só. É Mas um eu bicho acho que diferenciado. tem, que tem a questão emocional também. A questão emocional, ela compromete demais, né? Tem isso também, né? Então, uma coisa é você fazer, né? Fazer uma redação ali sossegado, sem ninguém te pressionar. Outra coisa é você fazer uma redação dentro da sala de aula com o Valkyrie olhando para você, né? É diferente. Então, é, minhas redações dentro de sala de aula era uma tristeza. Nossa, em casa eu ficava mais à vontade de sair alguma coisa, né? Bem, é, o Enem, ele pega o seguinte, ele divide a questão, vamos dizer assim, muitas são assim, perfeitas. 33% é física, 33% é português, interpretação, e 33% é matemática, tá? Umas nem tem conta. Só que a matemática do Enem eu acho que é outra coisa interessante demais. Então, física, português e matemática. Por quê? A matemática do Enem, não precisa de forma, sempre precisou, desde quando nasceu em 2009, tá certo? Sempre precisou. O que confunde às vezes a pessoa é o seguinte: precisa da fórmula, tá? Vamos pegar aí uma fórmula, tá, que vocês já viram. Velocidade, né? Não é o melhor exemplo, mas é o que vocês já viram. Às vezes eu não vou pegar essa fórmula para fazer uma conta e achar um número e marcar aqui, tá? Mas eu vou ter que usar a fórmula para pensar. Quanto maior o tempo, maior a distância ou menor a distância. Então ele vai me induzindo a quê? A mexer em uma dessas grandezas aqui e eu tenho que descobrir se a velocidade vai aumentar, se vai diminuir, se a distância vai aumentar, se a distância vai diminuir. Quer dizer, eu preciso da fórmula. Não utilizá-la necessariamente para chegar num número é uma coisa, mas eu às vezes eu preciso da fórmula para chegar num resultado, né? Então o Enem engana muito isso aí. Então isso aqui é uma questão teórica do Enem. Tá? Olha que está no livro de vocês, hein? Vocês não viram o princípio da visão, mas eu comentei rapidamente sobre o princípio da visão, tá? Mas eu vou mostrar o olho humano, eu só preciso do olho humano, tá certo? Para chegar, eu vou precisar só do olho humano, eu vou chegar no olho humano, eu tinha uma imagem tão bonitinha do olho humano. Cadê ela? Ela está em algum lugar desse vasto universo. Tá.
Beleza. Então, vamos lá para a questão. Entre os anos de 1028 e 1038, lá da Arábia Saudita, escreveu sua principal obra, o livro da óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão, olha que bacana, e outros aspectos da óptica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura, que nós vimos praticamente agora, né? Por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Olha só, o objeto está aqui atrás, ó. Aqui é o objeto, as edificações. Tá? É assunto da próximo livro. O que está servindo de anteparo é esse tecido aqui na frente, ó. Aqui que é o anteparo, o tecido de projeção, como fosse o quadro, né? É onde está sendo feita a projeção da imagem. Então, aqui é a imagem. E ele fala que essa imagem ela está invertida. Realmente, olha as edificações aqui apontando para cima e aqui as edificações apontando para baixo. Ó. Tem essa, sei lá, essa capela aqui, essa, né, menorzinha, mais arredondada aqui, e tem as outras duas aqui, tudo de cabeça para baixo. Ó. E tem um orifíciozinho aqui, ó, permitindo a entrada de luz. Isso aqui está funcionando como se fosse a caixa escura, né? Então, ótimo. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido, né, exerce o papel de quê? Né? Qual seria o papel do tecido? Aí eu vou para o meu olho humano. Né? Mas a princípio a caixa escura está representada aqui, ó. O objeto aqui atrás, a imagem. Olha, acompanha essa linha aqui, ó. Vai e forma aqui embaixo. A linha que está saindo lá de cima, ela consegue entrar no orifício e vir aqui para baixo. Ó. As linhas que estão aqui embaixo, elas conseguem entrar e formar uma imagem lá em cima. Ou seja, por isso que está invertida. Beleza? Por isso que está invertida, cabeça para baixo. Se fizermos essa analogia com o olho humano, aquele anteparo, né, aquele tecido velho lá, seria comparado ao quê? Aí eu comentei rapidamente sobre essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui, ela é uma estrutura de ligamentos e musculatura, né, de corpo ciliar, que é só musculatura. Essa outra estrutura aqui que tem esse orifício, assim, o orifício é a pupila, a íris, né, é a cor aqui, né, aquela cor característica do olho de cada um aí. A córnea é essa proteção aqui, ó. Então a pupila é um orifício que está deixando entrar a luz. Quem está fazendo o papel desse orifício é esse carinha aqui. Isso aqui seria o orifício, tá? Seria a pupila, né? O cristalino não tem analogia ali, lá. E que mais? A imagem está sendo formada aqui no fundo. O que eu tenho aqui no fundo? Eu tenho alguns tecidos aqui, ó, como ele está explicando, esclerótica, caroide, tal, mas a retina importante é essa amarela aqui, ó, que é o tecido importante é a amarela aqui, que é a retina, onde a imagem é formada, tá? E esse aqui é o nervo óptico, é quem vai levar a informação para o nosso cérebro, beleza? Quem está fazendo o papel desse anteparo aqui, ó, lá é a retina, certo? Eu mostrei uma imagem até melhor do que essa daqui, que eu vou mostrar melhor aqui, que foi quando eu falei sobre. Eu ia até precisar disso aqui mesmo, só esqueci de abrir. Foi quando eu falei de visão. Quando eu falei de visão, eu mostrei assim, só para ter uma noção, para falar por cima, eu mostrei isso aqui, ó. Ops. Eu mostrei isso aqui. Tem que apagar isso aqui, senão.
Ah, isso aqui, agora foi. Eu mostrei esses defeitos da visão aqui, ó. Hipermetropia, presbiopia. Ah, por que, que não tá aqui? Enfim, eu mostrei isso aqui. Tá? Deixa eu pular aqui porque tá dando problema. Então, então foi isso aqui, ó. Eu mostrei que a imagem, olha só. A imagem do que você está vendo tudo baralhado aqui, difícil, tá aqui, ó. A imagem dela aqui, ó. Nessa parte amarela aqui, que é a retina, onde eu deveria. Para que serve o meu óculos? Né? Ele serve para auxiliar na concentração dos raios luminosos aí, para a imagem formar no lugar certo, que é na retina, nessa superfície aqui, onde o nervo óptico vai interpretar isso aqui, levar essa informação, já está bem nítido aqui. Então, o papel do óculos é isso aí, ó. Se eu aproximar demais, vai dificultar. Eu tenho que projetar exatamente em cima da retina aqui, que vai dar vai me auxiliar na formação de a miopia, que é muito comum, a mesma coisa, né? Sem o óculos, a minha imagem forma antes da retina e eu não consigo enxergar. Quando eu uso o óculos, a lente projeta no lugar correto, que é a retina, e eu consigo enxergar, certo? Então o que ele está mostrando aí é isso, esse tecido aqui está exercendo o papel da retina, do fundo do globo ocular, né? Seria o fundo do olho, que é o fundo da caixa, da caixinha que eles estão aqui, ó, da casa que eles estão. É o fundo da caixa escura, é o fundo da casinha que eles estão, que é o fundo do olho, que é a retina. Beleza? Então a resposta correta aqui seria B de bola. Tranquilos? Então marquei tudo, né? B de bola. Tranquilos? Que é retina, é como se fosse essa projeção aqui, ó. Então a imagem é formada aqui. E aí? Ô, Oi. Carlos, Fala, amigão. como eu tinha esquecido desse negócio do olho, eu fiquei meio confuso, porque eu não lembrava o que cada um fazia. O que cada parte do olho é responsável por fazer? É, eu tinha esquecido. Deixa eu voltar para minha imagem aqui. Eu acho que eu fechei a imagem do olho. Assim, eu não estou aprofundando para não entrar na área de lentes. Lentes, só volume 3, né? Então eu não estou querendo dar uma pernada tão grande assim, né? E lá no livro 3. Mas o livro 3 que vai falar sobre lentes, tá? Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. O livro 1 fala só sobre espelhos. Muito bem. O livro 3 que vai falar sobre lentes, tá? Bem, grosseiramente, né, essa região aqui que eu estou chamando de corpo ciliar e o ligamento é músculo, né? Às vezes você vê alguém falar, ah, rompeu o ligamento. É músculo. Então tem uma musculatura aqui em volta desse cristalino. Quem que é esse cristalino? Esse cristalino ele faz o papel de lente, como se fosse uma lente, para concentrar a luz. Como assim? Bem, esse cristalino aqui, ó, ele ajuda a concentrar a luz. Ó. Só que às vezes, né, o olho é muito longo, muito comprido, aí ele concentra, mas concentra antes do lugar correto, né? Aí eu tenho que usar uma lente para auxiliar, né? Olha o que essa lente faz, ó. Ela pega o raio que vem paralelo, tem que ter fé para enxergar isso aí, ó. Quem quer míope, ó. Aí ele separa um pouquinho, tá vendo que aqui tem uma largura e aqui tem uma largura maior? Então ele separa o raio um pouquinho, joga o raio um pouquinho, põe o raio mais largo, para quando o cristalino tentar concentrar, ele ter um pouco mais de dificuldade de concentrar e acabar concentrando no lugar certo. Sem essa lente, sem o óculos, o cristalino está concentrando a luz muito antes, bem antes da retina, do fundo. Quando eu uso a lente, ó, ele vai projetando no lugar certo. Por quê? O que a lente faz? Ela separa os raios, certo? Deixa eu aproveitar e fazer uma analogia aqui com hipermetropia. O que eu tenho não é hipermetropia, né? O princípio é o mesmo. Opa. O princípio é o mesmo. Só que chama presbiopia, porque hipermetropia eu poderia ter na idade de vocês, não tive. Agora eu estou tendo presbiopia, então eu estou tendo presbiopia devido à idade, né?
que é exatamente isso aqui. Usa o mesmo óculos, tá? Olha onde que a lente, a imagem está. A imagem está fora do olho. O olho é perfeito? O olho é perfeito. O olho funciona, vamos dizer assim. Né? Perfeito se fosse, estava formando no lugar certo. O olho funciona muito bem. Só que ele é curto. Ou seja, a imagem fica do lado de fora dele. Aí eu uso uma lente para quê? O que, que o cristalino está fazendo? Concentrando. Aí eu uso uma lente para quê? Para concentrar mais. É uma lente que até parece o cristalino. Ó. Aí eu uso uma lente para concentrar ainda mais, porque o cristalino não está concentrando o suficiente. Aí concentra no lugar certo agora. Então a lente que quem tem, não tem miopia, né, tem hipermetropia, no meu caso, presbiopia, que geralmente ocorre após os 40. Eu tenho presbiopia, que é a vista cansada, né? Então, essa minha lente, a lente do meu óculos, é para concentrar um pouco mais. Então, observe que aqui está paralelo, aí ele começa a concentrar um pouquinho. Se você medir essa distância aqui, ela está menor do que aqui. Então, o cristalino acaba de concentrar, então forma no lugar certo. Por que, que eu falo que não pode falar que é doença? Miopia, hipermetropia, presbiopia. Porque seu óculos o seu olho não está doente. Quando você coloca a imagem no lugar certo, ele manda lá. Ele manda, através do nervo óptico, para o seu cérebro a imagem perfeita. Né? Só que antes a imagem não estava projetada no lugar certo. Então, se você der um jeito de corrigir usando um óculos e mandar a imagem no lugar correto, que é a retina, você obviamente vai enxergar perfeitamente. Eu preciso de levar a informação para o cérebro pegar. Beleza? Tranquilos? Então, voltando na pergunta de Fábio aí, o papel do cristalino é essa, de concentrar a luz. Por que, que tem vista cansada, então? Por que, que a minha vista está cansada? Porque você é velho, cara. Não. Quer dizer, sim, né? Mas eu falo o seguinte. Essa musculatura aqui, ó, cansou. O meu cristalino, às vezes, está até belezinha, gente. Só que o problema é que isso aqui, ó, essa musculatura, ela cansou. E ela serve para quê? É interessante que essa musculatura, se ela puxar, tentar esticar o cristalino fica mais fino, concentrando menos. Se ela relaxar, ela faz o cristalino ficar mais gordinho aqui, ó, mais espesso. Ó. Então, é essa musculatura que controla qual vai ser o diâmetro do cristalino, qual vai ser a espessura do cristalino, para ele concentrar mais ou menos. Não sei se vocês repararam, o pessoal mais velho, às vezes pega um negócio menor, mas está muito perto. Deixa eu afastar aqui. Afasta, aproxima do olho, tentando enxergar, ler. Por quê? Porque o seu cristalino, né, essa musculatura aqui, ó, não está conseguindo, às vezes, adaptar aquela distância. Então, às vezes, você põe mais distante, né? No meu caso, o meu problema é enxergar de perto. Então, eu ponho um pouco mais distante para ver se eu enxergo. E enxergo. Tem coisa que aqui eu não vou enxergar com o celular perto, mas com a tela aqui na minha frente, a tela eu enxergo. Às vezes até um pouquinho menor eu enxergo. Então, o meu problema é enxergar de perto. Se eu afastar, o meu cristalino ele não consegue mais adaptar a imagem para ver de perto. Então, é porque essa musculatura minha aqui, ó, já está cansando. Né? Então, esse óculos aqui, ó, que eu estou usando, que eu uso, né, de vez em quando, esse óculos aqui que eu uso, ele serve para jogar a imagem no lugar certo. Então, eu consigo ler de perto usando a minha lente, que é parecendo a lente de uma lupa. Beleza? Tranquilo? Melhorou aí, Fábio? Melhorou, né? Se não melhorou, pode falar, cara. Não, eu entendi. É porque basicamente é isso. Basicamente é isso. A pupila, ela controla a quantidade de luz que entra dentro do olho. Eu acho isso importante demais, tá? Por quê? Porque quando você usa um óculos escuro, automaticamente, o óculos escuro sendo bom ou não, essa pupila ela vai aumentar de tamanho, porque ela entendeu que o ambiente em volta dela escureceu. Então ela falou assim, opa, deixa eu aumentar aqui para ver se eu capto mais luz. Se o seu óculos é bom, né, tem o filtro tudo bonitinho lá e tudo mais, a lente vai filtrar. Então a pupila vai abrir um pouco, mas a lente vai barrar parte da luz e não vai entrar muita luz. Vai entrar pouca, porque a pupila está mais aberta. Quando você tira o óculos, a pupila tende a fechar.
É a mesma coisa quando você sai de um quarto escuro e vai para um quarto claro, e vice-versa, tá? Então a pupila ela controla a luminosidade. Muito cuidado ao utilizar um óculos escuro, que é uma coisa que todo mundo deveria utilizar para proteção, né? Como se fosse um filtro. É um filtro solar, é um tipo de filtro solar. É interessante, mas toma muito cuidado para você não usar um de origem duvidosa, vamos dizer assim, né? Baratinho, comprado numa loja móvel, vamos dizer assim, né? E comprar e pagar R$10,59 e queimar a retina toda, porque a pupila vai abrir, vai entrar muita luz, o óculos é de qualidade inferior, não está filtrando, está entrando muita luz e está queimando a retina, que é muito sensível. Beleza? Tranquilos? Então, muito cuidado aí com óculos de Carlos, procedência duvidosa. Oi. o horário? Nos meus cálculos aqui falta 6 minutinhos ainda, e os seus aí? Falta mais? Menos? Já deu? Você mandou o link Ah, atrasado? olha, pelos meus cálculos eu já tava indo embora. Uai, sério? Aqui tá 10 e É, 20. Ah, não, é tá. que, é Que é que você 10 e demorou 20 pra agora. mandar o link. Eu demorei para mandar o link, perdão. Bem, então só para fechar mesmo, próximo assunto, eu vou trabalhar leis de Newton, tá? E leis de Newton fala de força, de cabo de guerra, fala de força, tá? Fala de movimento, fala de aceleração, tá certo? Então eu vou falar um bocado sobre isso aí, tá? Na próxima aula eu vou tentar usar o máximo possível de recurso, tá? Falar de força resultante, né? Eu peguei dois carinhas aqui fazendo a mesma força, óbvio que não vai sair do lugar nunca, né? Então, força, o que é força resultante, né? Eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre força de um modo geral e vou usar isso aqui. Então, basicamente, o próximo livro de vocês é falar sobre força, leis de Newton, e falar das aplicações das leis de Newton. Acho que o que vai mudar em relação ao nono ano são as aplicações. Falar de elevadores, que eu não tenho aqui agora, né? Mas eu não fechei, não. Falar de elevadores, falar de. Não, já fechei. Falar de elevadores, falar de. Ah, tem muita coisa que é aplicação. Falar de plano inclinado, tem muita coisa. O capítulo de aplicações de leis de Newton é bem maior do que o próprio capítulo de leis de Newton. Tranquilos? Bem, galera, um abração para todo mundo. Então, vamos encerrar. Até a próxima aula, até quarta-feira. Tchau, Carlos. Até quarta-feira. Um abraço. Tchau, Carlos. Até quarta.